Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e na lição passada nós começamos a estudar a linguagem de marcação HTML, muito utilizada para a construção de front-ends para a web. Nesta lição nós vamos explorar bastante o corpo das páginas HTML e as principais tags, que são as marcações que criam a estrutura da página. Então vamos lá. Quando o assunto é corpo da página, tá? Existem tags de estilização, existem tags de formatação, de estruturação, de formulário. Existem vários tipos de tags que vocês podem estar utilizando para construir o corpo de vocês, o corpo da página de vocês. Então, o profissional de front-end, ele tem que conhecer essas tags, independente da biblioteca, do framework, da tecnologia de front-end que ele for utilizar. Ele tem que conhecer pelo menos as principais tags do HTML para conseguir utilizar elas para a construção das páginas, certo? Então, muitas vezes, chega para a gente assim, quando a gente tem que fazer um front-end, né? Chega, por exemplo, uma imagem igual essa aqui que vocês estão vendo, que na verdade é meu blog, né? Mas chega a imagem desenhada mesmo, um JPEG, por exemplo, um PNG, né? Chega isso. E o profissional de front-end tem que transformar isso que vocês estão vendo, né? Ele tem que transformar isso nesse código aqui, certo? Então o profissional de front-end, ele olha a imagem de uma aplicação, de um site, e ele tem que começar a imaginar, né, quais tags ele deve utilizar para que, quando o navegador lê esse arquivo HTML, lê essas tags, ele renderize do jeito que o designer pensou, certo? Então, aqui eu não vou entrar no detalhe dessa página aqui, porque ela é bem grande, né? Tem muita coisa aqui, mas basicamente o trabalho é esse. Dado um design, uma ideia, um desenho, né, quais são as tags que eu preciso para colocar aqui? Opa, eu tenho uma imagem. Qual é a tag para imagem? Ah, eu tenho um título. Qual é a tag para título? Eu tenho um botão, qual é a tag para botão? Esse é o trabalho, basicamente, de construção, de maneira bem simplista, né, explicando o trabalho de front-end, é esse. Dado uma imagem, um projeto, um design, quais são as tags que eu preciso. E aí, como é que eu vou escrever as tags? É que eu estou escrevendo com vocês ali no código, mas tem várias formas de fazer isso, né? Tem ferramentas até que geram, tem ferramentas que você escreve tudo com JavaScript, ou com outras linguagens, tá? Mas no final vai virar HTML, CSS e JavaScript. Então, beleza. Vamos começar pelas tags mais simples, tá? Que são as tags de estilização de texto. Se eu tenho um texto, certo? E eu quero que ele fique com a fonte padrão, eu simplesmente escrevo o texto. E aí o navegador vai usar sua fonte padrão, com tamanho padrão, cores, tudo mais, tudo padrão. Se eu quero pegar esse texto e mudar a formatação dele, a estilização dele, eu posso colocar esse texto dentro de tags especiais. Por exemplo, tá? Tem várias formas de fazer isso. Vou mostrar uma aqui, tá? Mas tem muita forma de fazer. Se vocês conhecerem outras, não se apeguem no que eu vou mostrar. Tá? Se vocês não conhecerem, é um ponto de partida. Por exemplo, se eu quero colocar em negrito, eu tenho uma tag, que é a tag B. Como é que funciona a tag B? Tudo que eu colocar entre abre e fecha B, vai ficar bold. Bold, para quem não sabe, é negrito em inglês. Olha ali que a fonte fica mais gordinha, né? Que é o que a gente chama de negrito. Se eu quiser que fique sublinhado, por exemplo, eu posso usar a tag I. Vou colocar entre abre e fecha I, vai ficar... Não é sublinhado, ele é itálico, né? I de itálico. Vai ficar em itálico, né? Que é meio deitadinho. Se eu quiser sublinhado, né? Daí é o underline ou underscore, né? É a tag U. Tudo que eu colocar entre abre e fecha U, vai ficar sublinhado. E, obviamente, eu posso pegar e combinar isso tudo para fazer algo negrito, sublinhado e também itálico. Eu posso combinar as tags, certo? Eu posso ir botando umas dentro das outras.
Beleza? Vou pegar aqui. Se assim fizer sentido, né? Por isso que entra aí o trabalho de design, de dizer o que faz mais sentido e o que faz menos, certo? E eu posso ter partes de texto com um estilo, partes com outro estilo, e tem outras formas de fazer esses estilos, tá? A gente tá fazendo um jeito aqui que eu considero uma didática interessante. Então, se eu quiser, por exemplo, ter algo em negrito, certo? Outra coisa sublinhada, std sublinhado, e outra coisa em itálico, tudo na mesma página, eu posso. Certo? Reparem que em alguns momentos aqui eu quebrei a linha da tag, outras eu não quebrei, tá? Não importa. Você pode fazer o que for ficar melhor aí no seu código, tá? Para o navegador não tem diferença nenhuma. Se eu pegar aqui, ó, coloquei os 3 testes, tá? Tive um problema de acento aqui, depois a gente pode falar sobre acentos mais para frente, tá? Mas eu coloquei os 3 testes. Mas, Luiz, por que que lá no seu código é uma coisa, é uma frase em cada linha e aqui no navegador ficou tudo junto? Porque esta quebra de linha que a gente fez aqui, ó, da linha 8 para a linha 9, para a linha 10, isso aqui está no HTML. O navegador, ele interpreta o HTML. E a quebra de linha do editor de arquivos, para o navegador não quer dizer nada. Se eu quebrar a linha aqui, ou não quebrar a linha, deixar assim tudo na mesma linha, por exemplo, para o navegador não tem diferença nenhuma, certo? Se eu quiser que quebre a linha, ou qualquer outro tipo de estruturação da informação, eu tenho que usar tags para isso, certo? Então, para quebrar a linha, por exemplo, a gente utiliza a tag BR. Tá? E a tag BR, como você não coloca nada dentro dela, você só quebra a linha, a gente não precisa fazer abre BR, fecha BR. Você bota BR com a barra no final. Não precisa fazer isso aqui, ó. Não precisa fazer isso aqui. Você não vai colocar nada dentro da quebra de linha, certo? Então você pega, abre a tag e termina ela com barra, ele já vai entender que abre e fecha nela mesma. Tá? E aí o BR é justamente, né, é o BR de break, justamente para quebrar a linha. Então, toda vez que eu quiser quebrar uma linha, uma das várias formas é utilizando o BR. E se eu quiser quebrar a linha e colocar uma linha separando, eu posso usar o HR. O HR, ele quebra a linha e coloca ainda uma linha de fora a fora, um separador entre as informações. Seria uma quebra aí de cabeçalho, de seções da sua página, certo? Então, as tags, tem tags que você vai colocar conteúdo dentro, e aí esse conteúdo, né, vai ganhar poderes especiais, como, por exemplo, uma formatação diferente, a tipografia diferente. Ou tem tags que são mais estruturais, que elas vão fazer alguma modificação na sua página, mas não diretamente no texto em si, mas na página, em algum pedaço da página, certo? Como, por exemplo, BR e o HR, certo? Tem várias formas, né? Tem várias tags, várias formas de usar as tags, né? E existe uma coisa chamada semântica. Né? As tags, elas são interpretadas pelo navegador sob uma semântica, certo? O que é uma semântica? Sob um significado, uma intenção ao escrever aquela tag. Quando eu coloco BR, eu estou dizendo para o navegador, quebra a linha. Começa a renderizar o próximo texto que você encontrar na linha de baixo, na parte de baixo. Agora, se eu quero dizer para o navegador, esse trecho de texto, né, ele é um parágrafo de um texto. Não é apenas quebra a linha de qualquer jeito, ele é um parágrafo, ele é uma linha de raciocínio, uma parte de um texto maior, certo? Aí eu posso usar a tag de parágrafo ao invés da tag de quebra de linha. Então, como é que funciona a tag de parágrafo? Ela é P, né, de parágrafo. Eu coloco todo o texto que faz parte daquele parágrafo entre o abre e fecha P. A tag de parágrafo. Você pode colocar, né, quanto texto você quiser aqui dentro, que vai estar dentro do mesmo parágrafo.
for olhar aqui, ele vai agrupar todo aquele texto num parágrafo e vai quebrar a linha em relação ao que tinha antes e em relação ao que vier depois. Né? Ele é um parágrafo autocontido ali. Se eu tivesse informação antes, ela estaria separada do parágrafo, e o que eu tenho de informação depois também está separado do parágrafo. Mas não é a mesma coisa de usar um BR. Às vezes, visualmente dá o mesmo efeito, mas a semântica é diferente. O entendimento que o navegador tem da informação é diferente. E também pode afetar um pouco o estilo também, tá? Muitas vezes a quebra de linha normal, ela quebra a linha e fica bem grudado os textos, e o parágrafo já dá um distanciamento maior entre um bloco de texto e outro. Então esse assunto semântico é um assunto bem extenso, né, que é o pessoal mais especialista em front-end que geralmente bate mais forte nessa tecla da gente utilizar as tags o mais corretas possíveis, né, para cada situação, ao invés de simplesmente usar o que vai mostrar na tela. Daí entra a diferença no profissional especialista em front-end e de um profissional que só faz front-end, que é, por exemplo, o meu caso. Eu não sou especialista em front-end, sei fazer os front-ends todos aí que for necessário, mas eu não sou o especialista, né? Um cara especialista vai ter muito mais bagagem, por exemplo, para trazer. Não, nesse caso aqui eu tenho que usar a tag XYZ, que apesar de ser igual à tag XPTO, tem essa diferença específica aqui, aqui e ali. Bom, essa é a diferença do especialista. E aí, conseguiu entender as primeiras tags, para que elas servem, como é que você utiliza elas? Se você não entendeu alguma, deixa aqui nos comentários. E no próximo vídeo, eu quero entrar em tags ainda mais elaboradas com você. Então já se inscreva aqui no canal para você não perder quando ele for lançado. Combinado? Então um abraço e até a próxima. Valeu!